Pronto. Boa tarde, pessoal. Tudo bom? Bom, eu sou o Davi Muniz, do Ciência Segura, e hoje aqui estou com o Felipe Pires para poder a gente introduzir aí as previsões de cibersegurança para 2022, né? 2021 não foi um ano fácil. O que é que promete aí, a gente vai trazer o que é que promete para 2021. Então, antes da gente começar, eu queria dar aqui algumas instruções. Essa sessão ela está sendo gravada. Todos os participantes podem utilizar a caixa de perguntas e respostas, né, para tirar suas dúvidas, e a gente vai responder durante o webinar, no final do webinar, enfim. Vocês vão receber também uma gravação desse webinar, ela fica disponível também aqui na plataforma Bright Talks, tá bom? E então, sem mais delongas, boa tarde, Felipe. E aí, beleza? Boa tarde, Davi. Boa tarde, pessoal. Eu acho que o pessoal só está nos ouvindo, né? Eles não conseguem nos ver. Não sei se o pessoal consegue nos ver. Sim, deixa eu tirar aqui a apresentação, que aí a gente aparece rapidinho. E aí depois a gente... Muito melhor bem. assim. O pessoal ver a gente aí, ficar feliz, ou não, né? Ou triste, vai saber. Mas boa tarde para ti, para todo mundo aí que está nos assistindo. E... Bom, então vamos falar sobre esse tema, que é um tema legal. Eu até queria convidar todos, assim, a gente tem um botão de Q&A ali, né, de perguntas e respostas, e a gente já fez um outro webinar com o pessoal lá de fora, e o pessoal usou o botão de Q&A para interagir com a gente. Então, assim, como vai ser um bate-papo, né, o Davi até tem alguns slides para transmitir e tal, fiquem à vontade de fazer comentários, né, eu estou olhando aqui também, o Davi está olhando, a gente vai interagindo com vocês, a gente vai trocando e fazendo esse bate-papo aí importante, que eu acho que é legal, porque a gente, no Bright Talks, não tem muito esse live assim, para a gente ficar interagindo, então fiquem à vontade aí para comentando, ou se vocês têm lido outros reportes sobre essa questão de cyber threats, né, se vocês têm lido sobre, a gente vai trazer algum overview, algumas ideias que a gente tem trabalhado e tem pesquisado em cima, mas claro, vocês também podem ter feito a pesquisa de vocês e tem aproveitado, isso vai enriquecer bastante aqui o nosso bate-papo. Show. Obrigado aí, Felipe. Vamos lá. Bom, como eu estava falando, né, esse ano de 2021 não foi um ano fácil, né? Então, a gente teve aí aumento de ataque de ransomware, a gente teve aí uma série de incidentes na área. Então, o nosso objetivo hoje aqui é trazer um pouco da nossa percepção, tá bom? Então, deixa eu só começar aqui com uma introduçãozinha, Felipe, até se você quiser também falar alguma coisa, fica à vontade para me interromper. Então, a gente tem visto, né, nos últimos anos, como as empresas e até a gente como sociedade, né, tem dependido da tecnologia. Hoje, cada vez a gente precisa de um celular, a gente precisa de um computador, a gente precisa de um dispositivo, né, para poder executar as nossas tarefas diárias. E isso fez com que muitas empresas elas investissem na digitalização dos seus processos, né? É o que a gente chama de transformação digital. Para quê? Não só para melhorar, né, a eficiência operacional, mas também para que eles possam oferecer aí a melhor experiência, né, não só para os seus clientes, mas também fornecedores, parceiros, funcionários, né? Todos esses stakeholders aí estão ligados às empresas em épocas de transformação digital. E aí, dentro desse processo, a gente tem o cloud, né, que tem aumentado bastante, inclusive com a questão da pandemia, né, as empresas aceleraram muito a adoção de tecnologias em cloud, a migração, né, das suas aplicações, dos seus serviços para cloud. A gente tem também o Big Data, né, a internet das coisas, e aí o IoT industrial também tem crescido bastante, a gente vai falar um pouco sobre isso. O 5G, então a gente teve aí o leilão das frequências da nova geração, né, do 5G, que vai permitir aí uma série de novas aplicações e novos empregos dessa tecnologia. Mas aí, ao mesmo tempo, né, a gente tem um aumento das ameaças cibernéticas. E, ao mesmo tempo, a gente tem essa migração aí dos modelos de trabalho remoto, que foi impulsionado, né, pela pandemia. Isso faz com que o assunto de segurança continue em alta, né, e que seja cada vez mais necessário proteger essa infraestrutura. Aí eu não sei se você tem alguma coisa a acrescentar, Felipe, ou eu posso seguir aqui.
Você quer acrescentar alguma coisa nessa fala? Não, pode seguir. Eu acho que a gente vai debatendo e vai conversando, porque tu citou alguns tópicos, né? E quando a gente olha nos reportes, pensando no que tem previsto para o ano que vem, tudo isso faz sentido, né? As empresas que estão iniciando, as startups que estão crescendo, né? Que estão desenvolvendo seus trabalhos. Então, por uma consequência disso, todo o movimento para a cloud isso acontece, né? E adesão de 5G, como tu comentou, né? Também a questão de trazer a infraestrutura como internet das coisas. Então, é esse olhar que a gente tem que ter enquanto cibersegurança, enquanto empresa, enquanto companhia, enquanto pessoas que precisam proteger os seus dados, né? Então, a gente vai citando aí, a gente vai conversando, mas é exatamente isso aí que tu falou. Show. E lembrando só que isso, a transformação digital não é algo só para startup, tá? Tem empresas de mercados bem maduros que já estão pensando também em transformação digital, antes que vocês pensem que é só para unicórnio e startup. Então, e aí, com o final do ano, né, a gente já falou isso, os líderes de segurança, os líderes de organização, das organizações, e aí quando eu falo de cibersegurança, cada vez mais esses riscos de cibersegurança estão associados a riscos de negócio, e aí o desafio é a gente conseguir identificar, né, essas tendências do mercado de segurança da informação e quais são os desafios que nos esperam em 2022. E aí, já para trazer um dado importante, né, cibersegurança é a principal iniciativa de TI aí para metade das organizações pesquisadas, segundo esse estudo da Flexera. E aí, existe até, Felipe, o jargão, né, que dados são o novo petróleo. Então, acho que faz sentido, né, a gente falar de cibersegurança em tempos que os dados são considerados novo petróleo, né, e tem esse valor dentro das organizações. Você concorda? Com certeza, com certeza. E isso também, de alguma certa forma, ele teve um grande aumento, né? Principalmente com as normativas e as legislações que foram se aplicando, né? Começando aí pelo famoso GDPR, né? E aí agora aqui no Brasil a gente falando, por exemplo, da implementação de LGPD e assim por diante. Então, naturalmente, o dado acaba sendo um bem valioso para as organizações, né? E não só isso, mas o quanto de impacto nos seus negócios pode acontecer se tem um dado exposto, né? Então, esse é o grande detalhe. A gente teve agora um incidente com relação ao Ministério da Saúde, aí, com relação ao Connect SUS, né? Então, a gente está falando de dados ali, de pessoas, né? Que aconteceu agora nos últimos dias, nesse momento de pandemia que a gente está. Então, tudo isso acabou aumentando. Então, sim, eu também concordo com isso, que o dado em si, a informação, isso sem falar em propriedade intelectual de produto, quando a gente fala de empresas mesmo que desenvolvem um produto, desenvolvem uma inteligência própria de algo seu, né? Isso ainda é mais valioso, mas o dado em si, ele é assim, com certeza. E aí, já trazendo essa informação das leis de proteção de dados, né, dos dados do SUS, né, que foram vazados, eu estava lendo hoje dos maiores vazamentos de dados de 2021. E o próprio vazamento de dados, um vazamento de dados que teve aqui no Brasil no começo do ano, né, que aparentemente aí mais de 200 milhões de registros foram vazados, está entre esses 10 maiores vazamentos de dados de 2021. Então, a seguir, a gente vai apresentar agora o que é que a gente julga que são aí as top 9 tendências de cibersegurança para 2022, tá bom? E até enquanto o Davi vai colocando assim, né, lembrando que a gente está falando de pesquisas e coisas que a gente entende que são relevantes, né, para o mercado brasileiro, e não só o mercado brasileiro, mas que a gente tem visto aí também em outros países, né. Claro que se a gente fosse listar realmente o que a gente imagina, talvez a gente tinha que ficar falando aqui, por exemplo, 10, 11, 12, 15, né, mas a gente pensa em que são 9 prioridades que a gente tem que olhar para a segurança, mas pense que cada uma dessas prioridades, eles podem ter prioridades ou subproteções, ou seja, ele pode se ramificar em outras tantas, né? Então, é importante o que está assistindo agora ou que vai assistir depois,
debata isso, né, dentro da tua organização, dentro da tua empresa, e veja como pode elevar os níveis de segurança para poder, de fato, trazer uma segurança melhor aí para os dados de vocês, para a segurança, para a infraestrutura como um todo, e assim por diante. E também priorizar, tem essa parte de priorização, né, e acaba sendo até um apetite ao risco, né, então a organização vai acabar julgando como é que vai ser a reação dela a esses riscos de cibersegurança. Mas aí, voltando à parte de proteção de dados, né, a gente tem visto que esse volume de dados tem crescido exponencialmente, né? Até o próprio Big Data é um reflexo que a utilização desses dados, ela não só precisa acontecer, mas de uma maneira inteligente para poder os negócios, né, obterem retorno. E aí, cada vez mais, a gente tem visto notícias de vazamento de dados, né? O que acaba trazendo uma maior demanda para a segurança e para a privacidade desses dados. E aí, uma tendência que a gente consegue ver aqui é a maior abrangência das leis de proteção de dados. O que isso quer dizer? Né, que os governos eles tendem a aumentar pressões regulatórias, né, a partir da publicação de leis específicas de proteção de dados. Então, como mesmo o Felipe falou, a gente teve a GDPR, né, a gente teve depois a LGPD, a gente tem a Califórnia, enfim, que já regulamentaram suas leis de proteção de dados. E aí, trazendo um dado para essa discussão, o Gartner estima que até 2023, 75% da população mundial vai estar coberta por leis específicas de proteção de dados. E aí, alguns países, né, além do, a gente falou aqui, né, Brasil, tem o continente europeu também, são alguns dos países que passaram leis de proteção de dados. E aí, esse ano, a gente teve a Arábia Saudita, né, China, que são aí importantes players do mercado asiático, que também já tem regulado como é que funciona a proteção de dados pessoais. Tá? A Europa, aí, trazendo o dado da GDPR, eles publicaram esse ano a regulação de transferência de dados pessoais de países da União Europeia para países não membros. Já nos Estados Unidos, engraçado, né, Felipe, que os Estados Unidos, apesar de ser um país líder, né, em segurança, em cibersegurança, eles ainda não têm uma regulamentação federal, né, de proteção de dados. A gente tem aí a Califórnia, Colorado, Virgínia, são alguns dos países que têm suas legislações específicas, né, mas a gente ainda não tem uma legislação a nível federal. Será que vai sair agora, em 2022, essa lei? Eu acho que tudo depende de como os estados tratam, né? Talvez alguma lei assim mais federal a nível dos Estados Unidos, né? Como tu comentou, talvez essa adequação das leis estatais, digamos assim, vou usar esse termo, né? Porque são estados, né? Talvez isso já esteja sendo atendido, né? Em algum momento por essa questão de normativas e tal. Talvez por isso, de novo, a gente está pensando junto aqui, né? Talvez por isso não tenha tido alguma lei federal mais rígida, né? Mas, inclusive, falando nisso, eu não lembro agora, mas há umas 4 semanas atrás, né, o presidente americano falou sobre algumas questões sobre, principalmente, implementação de cultura de Zero Trust. Eu achei super legal ele trazendo um pouco esse tema, né? Então, dá para ver que é um país aí que está voltado, obviamente, para essa questão de proteção de dados como um todo. E eu acho que talvez a questão normativa deve ser uma questão de tempo para se criar uma lei, né? Alguma coisa assim. Mas tudo vai de aprendizado, né? Eu acredito. Então, o que eles conseguem ver em outros continentes, talvez eles consigam replicar. Mas, novamente, aí é uma opinião minha, né? Não é embasado em nenhum tipo de artigo científico, nada. Talvez seja muito por essa questão de que as leis estatais ou dos estados, né, de seus devidos estados, que eles são divididos em grandes estados, talvez isso por enquanto esteja sendo atendido. E eles têm o Senado ali, né, não é Senado que chama, esse é o termo agora, que é onde eles fazem essas avaliações quando tem alguma exposição de dados, assim por diante, né? Assim por diante. É interessante isso, mas aí, ao mesmo tempo, a gente não pode achar que os Estados Unidos estão fora de cibersegurança, né? A gente não pode esquecer que agora, em 2021, o Biden assinou a ordem executiva de cibersegurança, que trouxe uma série de requisitos aí
para o governo, né, para agências ligadas ao governo, inclusive também os seus terceiros e fornecedores também, tá? E aí, trazendo alguns temas aí, já vou aproveitar e fazer um jabá aqui dos nossos webinars, do que a gente já tem de material. Nosso site tem extenso material sobre o tema de lei de proteção de dados. Tá? A gente teve o webinar agora em julho, falando sobre a LGPD, né, que entrou as sanções em vigor agora no mês de agosto. A gente também tem white papers falando sobre a LGPD, GDPR, falando sobre essas leis da Arábia Saudita e China, né? O mercado asiático é um mercado que está despontando na questão de segurança cibernética. Então, encorajo vocês aí a darem uma olhada nos nossos recursos, nos recursos que a gente oferece sobre esse tema. Próxima tendência. Proteção do trabalho remoto. Então, isso daí a gente não precisa nem... A gente já tem falado bastante, né, sobre o trabalho remoto. Acredito que a grande maioria, aí, uma boa parte, esteja trabalhando de casa. Existe, né, uma transformação que aconteceu nesses ambientes aí. Na minha opinião, foi a maior transformação que aconteceu no modo, nos modelos de trabalho, aí, pelo menos nos últimos anos. E aí a gente tem as salas de jantar, a gente está em casa, e a gente tem as salas de jantar que tiveram que se adaptar para poder a gente conseguir dividir o nosso espaço com estações de trabalho, né, e acomodar e conseguir fazer as nossas atividades. E aí esses ambientes, eles estão cada vez mais misturados, né, dentro do ambiente residencial, do ambiente pessoal, e aí você tem dados corporativos sendo trafegados. E aí eu já queria, não vou nem esperar muito, mas já queria entrar na questão do Zero Trust, né, Felipe? Que é um tema aí que a gente gosta bastante de abordar, que está bem alta, e que as empresas elas estão cada vez mais adotando esse tipo de abordagem para poder proteger seus ambientes. Esse é o grande desafio, né? Eu até queria aproveitar o pessoal que está nos assistindo agora aqui nesse momento ao vivo, né? E queria pedir para vocês habilitarem aí o botão de Q&A e queria que vocês comentassem um pouco assim, o que vocês acham que tem sido o grande desafio das organizações para aderir ao processo de trabalho remoto, né? Eu queria que vocês comentassem aí no chat, né? No chat não, no Q&A mesmo, pelo menos para a gente ver o que vocês têm observado disso, sim, né? Porque é como o Davi falou, né? Cada vez mais as empresas estão não só trabalhando, mas contratando pessoas para trabalhar remotamente. Então esse é um grande desafio, né? E a gente já falou, por exemplo, de ameaças em cloud, né? E aí tem talvez uma percepção que a gente nota das pessoas, né? Ou que a gente observa, né? De quem trabalha de forma remota, que é quando eu estou em casa eu fico mais despreocupado, né? Com a questão de segurança de dados. Então, por consequência, a gente acaba clicando em coisas que, quando a gente está dentro das quatro paredes, digamos assim, a gente acaba a gente tendo mais atenção, né? Porque a gente está naquele ambiente corporativo. Então, cada vez mais implementar esse conceito, essa cultura de Zero Trust, né? De trabalhar um processo de autenticação melhor dentro das aplicações, como eu vou validar isso, né? E aí, talvez você esteja pensando assim, não, mas a gente utiliza a VPN, né? A Virtual Private Network, né? A gente utiliza isso para garantir a segurança. Isso vocês conseguem gerar um túnel, né, de acesso local até a empresa de uma forma criptografada, de uma forma mais segura no processo de acesso, né? Porém, da perspectiva do atacante, eu sempre gosto de comentar que o atacante vai precisar explorar uma vítima e ter acesso a essa VPN. A partir daquele momento, ele vai ter acesso a todos os privilégios que aquela VPN vai te dar. Então, se tu, como um usuário, tem algum acesso privilegiado dentro da organização, com a VPN, o atacante vai ter acesso a esse ambiente. Quando a gente trabalha no conceito de Zero Trust, né, a aplicação dessa cultura sobre a organização, a gente está falando de um novo... Cada vez que vai autenticar uma aplicação, que vai acessar um determinado serviço dentro da empresa, ele precisa passar por uma validação de contexto, né? Aí tem que se aplicar vários tipos de contexto, pode ser protocolo, entre outras coisas. Então, acho que isso que é importante, isso que é interessante aí, né? Essas abordagens baseadas em Zero Trust são muito baseadas em identidade, né? Em verificação contínua da identidade dos usuários. E aí, já trazendo um dado
O Felipe sabe que eu gosto de trabalhar com dados. Eu acho que é a melhor forma de você se embasar aí o que você quer falar. Mas aí já trazendo um dado interessante, essa pesquisa aí da Tenable e da Forrester indicou que 74% dos líderes de segurança reconhecem que as medidas de trabalho remota que foram implantadas, né, por causa da pandemia, deixaram suas infraestruturas vulneráveis a ataques maliciosos. Isso, consequentemente, acabou sendo um reflexo do próprio aumento, tendo como reflexo, né, o próprio aumento dos ataques maliciosos. E mesmo com o fim da pandemia, né, o retorno aí aos escritórios, que não vai ser como antes. Então, a gente vai ter aí, pelo menos, uma adoção do trabalho híbrido. Então, essa proteção aí, ela não deve, essas proteções baseadas, né, em Zero Trust, como a gente está falando aqui, elas não devem acabar com o fim da pandemia, tá? E aí, outro dado interessante é que 70% das organizações planejam que seus funcionários trabalhem de casa pelo menos um dia de semana. E aí, ao mesmo tempo que essa abordagem de trabalho híbrido aumenta os níveis de produtividade, né, também aí você tem uma maior demanda dos times de SOC, para que eles tenham visibilidade dessas vulnerabilidades e dos riscos de segurança que esse trabalho misturado, né, híbrido, consegue trazer. Você quer acrescentar alguma coisa aqui em relação à proteção de trabalho remoto, Felipe? Posso seguir? Seguir. Beleza. Próxima tendência, consciência cibernética. Eu gosto de dizer que é impossível investir no estado da arte de soluções de segurança sem endereçar o elo mais fraco dessa corrente, que são as pessoas. E aí, Felipe, você pode até me completar e me corrigir se eu estiver errado. Não adianta você ter um orçamento gigantesco, comprar, até aqui a gente está falando de soluções de PAN, né? A gente ainda não está falando, mas a gente, como fabricante de PAN, a gente estimula dentro das implantações que exista um investimento em treinamento e consciência cibernética. Porque aí você não vai ter uma solução e aí você vai clicar no e-mail e vai infectar a sua infraestrutura. Não é isso? É isso, não, é um pacote de coisas, né? É ferramental, né? É conscientização, é treinamento, né? Então, é desenvolvimento seguro, né? Ou seja, é tu desenvolver as tuas aplicações de forma segura, trabalhar com product security, né? Ou seja, trabalhar com desenvolvimento de segurança desde o processo de concepção de um produto. Então, são várias coisas, né? E claro, o desafio maior, e aí entra um detalhe que eu, como uma pessoa que trabalha com segurança já faz um tempo, né? Pelo menos o que eu penso muitos falam que o usuário é o elo mais fraco, né? Mas na verdade ele é o elo mais fraco porque a informação chega de uma forma atrasada para ele, né? A gente não é difícil a gente querer exigir que todas as pessoas tenham o mesmo nível de conectividade que a gente que trabalha com tecnologia tem, né? Então, e o mesmo interesse por esse tipo de segurança cibernética, como tu colocou. Então, a consciência cibernética, ele é parte de um combo, né? Então, eu concordo, são vários fatores que são importantes nesse processo. E eu, se tivesse que investir budget, né, eu reservaria uma parte do meu budget de investimento em conscientização, em treinamento, né, em desenvolvimento seguro, né, e em fazer com que as pessoas realmente tenham conhecimento e principalmente os impactos que acabam sendo gerados se eles forem atacados, né? É importante lembrar também que à medida que os fornecedores, né, a gente como fabricante ou qualquer outro fabricante, desenvolva novas tecnologias para proteger, né, a infraestrutura, ao mesmo tempo que isso acontece, os atacantes, os atacantes maliciosos, né, e aí até ia falar hacker, mas aí eu lembrei que aí a gente tem até, você tem até membro, né, de uma iniciativa de hacker, né, que o hacker não é apenas o agente malicioso, não é apenas o agente malicioso. E aí você pode até falar um pouco mais sobre essa iniciativa aí, Felipe, se você... Sim, é um projeto chamado Hacking is not a Crime, né? Ou seja, o hacking em si, ele não é um crime. Por que ele não é um crime? Porque hackear
nada mais é do que utilizar a forma criativa das coisas, né? Inclusive, quando a gente fala num conceito de marketing, existe growth hacking, que é o que isso tem a ver com a questão de roubo cibernético? Não tem nada a ver. Então, isso é um projeto que iniciou nos Estados Unidos, né? E ele tem hoje advogados ou advocates espalhados pelo mundo todo. Eu sou um desses advocates aqui no Brasil, né? Tem algumas pessoas também que participam desse projeto aqui no Brasil comigo. E a ideia é justamente tentar tirar esse conceito errado sobre a palavra hacking, sobre a palavra hacker, né? Então, esse é um ponto importante. Então, quando a gente fala de roubo cibernético, a gente está falando de crime, a gente está falando de pessoas que precisam pagar um preço por isso, né? Pagar uma pena por isso. Então, isso nada mais é do que um criminoso cibernético, um criminoso, uma pessoa que realmente precisa sofrer o dano, né? Se a gente comparar outras duas posições, por exemplo, um advogado, né, a gente não tem o advogado que é o branco e o advogado preto, ou como se fala, o black hat, o white hat. A gente não tem o advogado que é do bem e o advogado do mal. Não, ele é o advogado. É simplesmente isso. Assim como o engenheiro, né? O engenheiro é o engenheiro, não é o engenheiro do bem ou do mal. Né? Não estamos falando da ética da pessoa. Quando a gente fala de ética, né, a pessoa que trabalha da forma errada e que ela comete um crime, o que ela tem que ser? Ela tem que ser acusada sobre aquele crime. Então, ele não deixa de ser um engenheiro ele se torna um criminoso, ele continua sendo um engenheiro. Então, esse é o detalhe. O hacking em si, então, é a maneira criativa como tu utiliza as coisas, né? Então, aí se a gente for pensar, mas a pessoa que explora uma vulnerabilidade, uma falha, ele vai tentar extorquir uma empresa. Isso não é um hacker, isso é um hacker do mal. Não, isso não é um hacker do mal, isso é uma pessoa antiética que tem que ser penalizada por isso. Simples como isso. Uhum. E aí, já trazendo uma informação para a gente entender como o aspecto humano é importante, né? De acordo com esse estudo da Verizon, 85% dos vazamentos de dados pesquisados envolveram o aspecto humano, né? Como, por exemplo, engenharia social, nesses vazamentos de dados pesquisados. E para a gente ter uma ideia de como a engenharia social ela tem um papel importante, ela responde por mais de 1/3 dos vazamentos de dados pesquisados. Tá? Phishing, por exemplo, teve 36% dos vazamentos de dados pesquisados. Opa. Próxima tendência, procuram-se talentos. E aí, a gente tem visto, né, o aumento da demanda dentro do mercado de segurança, né, e os próprios projetos relacionados à transformação digital, né, dispositivos conectados, a própria migração para o cloud. E aí, esse panorama de risco, a gente ainda tem as próprias guerras cibernéticas. Então, a gente tem os governos que estão apoiando, que vêm apoiando essas iniciativas. E aí, já trazendo, para poder responder adequadamente, né, a esses problemas, a gente precisa de profissionais de segurança. E aí, trazendo um estudo da ISA, né, Information System Security Association, 57% dos profissionais entrevistados nessa pesquisa, eles afirmaram que a falta de talentos de segurança cibernética teve algum impacto na maneira que suas organizações trabalharam, enquanto 10% aí reconheceram esse impacto como significativo. E aí, Felipe, o que é que você acha? Você acha que é só aqui no Brasil? Você acha que isso é uma tendência mundial? Como é que você tem visto essa questão? Não, isso é global. Isso é uma demanda, uma necessidade global, né? E aí existe uma questão de que, inclusive, os outros países estão se adaptando ao processo de recrutamento, né? Então, cada vez mais tem vagas remotas, né? Ou seja, as empresas que estão nos Estados Unidos ou que estão na Europa que contratam brasileiros e justamente porque sabem que tem um recurso aqui no Brasil e eles expandiram esse processo de recrutamento. Só que, assim como no Brasil, no mundo inteiro existe essa escassez, né? Por isso que hoje muita gente acaba recebendo muita oferta, né? E eu tenho percebido isso também, né? Obviamente, no mercado de segurança da informação, isso também está super alto, assim como no ambiente de desenvolvimento e assim por diante. Então, sim, é uma necessidade e, de uma certa forma, é uma coisa boa, mas é uma coisa ruim também isso, porque cada vez mais as pessoas elas não estão se especializando de uma forma profunda e isso acaba ficando um gap. Não adianta eu trazer o profissional para dentro do meu ambiente se ele realmente não é capacitado. E aí, muitas vezes, por causa dessa alta demanda de profissionais que são necessárias para dentro das empresas,
O que acontece é que a empresa do Davi oferece um pouco mais do que a minha empresa, e aí, por consequência disso, ele acaba levando esse profissional, e muitas vezes esse profissional vai para a empresa do Davi, fica ali 7, 8 meses, e aí vem um outro profissional, uma outra empresa e leva esse profissional, e acaba não tendo uma maturidade na construção de segurança dessa empresa. Esse profissional, muitas vezes, ele não se especializa, de fato, numa tecnologia ou num conceito, não consegue trazer, de fato, segurança sobre a empresa, e ele só está em busca de uma questão financeira. Eu digo isso porque participo de outros projetos que eu atuo, e a gente percebe muito isso no processo de entrevista, né? As pessoas ficando dentro de um ano trocando 3 vezes de empresa, né? E aí a pergunta é sobre a perspectiva do futura, né? Ou por que houve essa mudança, e muitas vezes ela é totalmente baseada numa questão financeira, justamente por causa da procura por talentos, né? Então, é um desafio, na verdade, para todo mundo, né? Todas as organizações estão com esse desafio aí. É importante lembrar aqui uma coisa que desse insight que você trouxe aí, que muitas empresas elas estão escolhendo formar os profissionais. Então, como existe essa escassez de profissional no mercado, né? Às vezes as empresas preferem uma pessoa que escolha ficar na empresa durante um bom tempo, mais um tempo razoável, para poder ela ser formada e conseguir executar essas atividades, e não simplesmente a empresa pegar um profissional pronto no mercado. Isso é um ponto bem importante. Isso, antes pode ir passando, mas essa questão das empresas realmente investirem, isso eu acho que é uma coisa muito legal, cara. Porque as empresas, e aí até uma das coisas que, se eu puder falar, e para todos aqueles que estão nos ouvindo agora ou vão nos ouvir depois, invista no profissional e invista também na cultura, né? Porque, obviamente, um profissional satisfeito e com a cultura da empresa, ele, por consequência disso, por mais que ele receba uma proposta financeira talvez um pouco melhor, dependendo do que ele receber de cultura, ele vai saber que recebeu um investimento, né, de conhecimento, de cultura, ele vai, com certeza, permanecer ali. E quando as organizações, eles criam um programa, isso tem muita empresa de cibersegurança fazendo isso, eu acho sensacional, né, e de tecnologia, não só de segurança, mas de tecnologia, programas de 2, 3 meses de capacitação, né, tu acaba formando em casa. Então, é muito legal isso. Concordo. Próximo. Tudo está conectado. Então, a gente falou já do 5G, né, que trouxe um aumento de conectividade. E aí, então, não só o 5G, né, como a internet das coisas, isso tem levado a um aumento no número de dispositivos conectados. E esses dispositivos, eles permitem que a conectividade esteja cada vez mais presente nas nossas vidas. Eu estava pensando até hoje, os momentos que a gente fica, por exemplo, desconectado, sem celular ou sem um computador. Então, esses aparelhos, um wearable, por exemplo, você faz um pagamento hoje no smartwatch, você consegue fazer uma série de outras de atividades essenciais aí no seu dia a dia. E aí, segundo esse relatório da Cisco, o número de dispositivos conectados deve ultrapassar aí, deve chegar perto dos 30 bi até 2023. O que é que a gente tem com esse mundo de dispositivo conectado? Superfície de ataque maior. Essa superfície de ataque, os atacantes maliciosos, né, como a gente está chamando aqui, eles exploram essa superfície de ataque para poder realizar ataques. E aí a taxa de sucesso nesses ataques é muito maior. Então, o resultado que essas tecnologias trazem não são apenas os benefícios, né? A gente tem que avaliar também todos os riscos que a utilização desses dispositivos trazem. Eu estava lendo até semana passada que um serviço da Tesla ficou fora do ar e os caras não conseguiam ligar os carros, ou não conseguiam fazer algum tipo de operação. Não sei se você chegou a ver, Felipe, essa notícia, mas mostra como a gente está cada vez mais dependente da tecnologia e desses dispositivos conectados. Exatamente. Eu esse ano palestrei num evento lá na Índia, né, no ICS Conference, que é um evento que acontece lá para justamente voltadas à tecnologia 5G e como isso se interconecta, né? E na verdade, isso que é? É a evolução tecnológica, né, dos dispositivos. Na verdade, é a maior rapidez, né? E aí, por ter uma maior rapidez em termos de conectividade, automaticamente tu tá conectado, né?
tu acaba trazendo o IoT também, aí isso se conecta junto, né, para dentro das corporações, aí é um tema muito que a gente percebe que vem crescendo, né, desde que eu tenho acompanhado relatórios de segurança desde 2019, por aí, então a gente está falando de até antes, 2018, 2019, 2021, quando eu trabalhava na época na Trend Micro, quando eles faziam relatórios, eles fazem relatórios de previsões, todos os anos esse ponto sempre tem para o ano seguinte, né, a questão de IoT threads, e o 5G está totalmente conectado a isso, porque cada vez mais a gente tem, por exemplo, essa automação dos processos. Então, eu quero ter, por exemplo, um hospital que é onde eu consiga passar fazer uma autenticação pelo meu celular, eu posso fazer um registro pelo meu celular, e por consequência disso tem que ter uma boa conectividade. Então, é natural. E aí, o grande desafio quando a gente fala disso é como eu posso ter visibilidade desses IoTs conectados, ou dessa conectividade dentro do meu ambiente, como eu tenho visibilidade disso, né? Então, é um desafio quando a gente fala de previsões de segurança para o ano que vem, né? Para 2022, por exemplo. Como eu vou adotar o processo de segurança? Como eu vou instalar, por exemplo, para um dispositivo, é fácil de eu instalar aqui um antivírus, né? Mas como eu vou fazer uma instalação, por exemplo, numa catraca de autenticação de um hospital? Ou no dispositivo legado, por exemplo. Ou no dispositivo legado, ou então, por exemplo, assim, eu lembro de um exemplo muito claro, foi aqui no Brasil, inclusive, quando eu trabalhava na época na Trend Micro, eu visitei uma empresa que ele tinha engenheiro agrônomos que visitavam as plantações, né, e aí eles faziam um mapeamento daquela terra onde existia a plantação, e aí, em cima daquele mapeamento, eles traziam o cálculo, né, de tudo que era da região, metragem, né, o que ia ser plantado naquele período, a época do ano, levavam para um sistema e faziam... Sistema não, era feito um cálculo por todos aqueles engenheiros e eles sabiam qual era a quantidade específica que eles iam que eles iam plantar de produtos, sementes, para depois fazer a colheita e gerar o seu insumo e assim por diante. E aí, na época, a gente foi visitar eles e foi interessante porque eles já estavam usando drones para fazer esse mapeamento aéreo. Eles não precisavam mais ter a pessoa fazendo toda essa medição, era um mapeamento via drones. Aí a minha pergunta é, como eu vou instalar um antivírus dentro de um drone, né, para fazer a proteção desse IoT que está conectado? Porque o drone faz o mapeamento, via sistema ele envia para um sistema fazer o cálculo disso. Então, como eu elevo o nível de segurança desses IoT, né, ou Infrastructure Internet of Things, né, ou seja, eu vou trazer infraestrutura como internet das coisas. E aí eu vou precisar talvez de um 5G lá, porque talvez se eu tiver uma região muito afastada, eu não vou ter, por exemplo, uma internet para conectar lá, então eu vou ter que utilizar de um outro meio para me conectar nesse ambiente. Então é um baita desafio gigante aí que a gente tem dentro de quando a gente fala 5G, IoTs e assim por diante. A gente tem um parceiro, a gente tem parceria com provedores e fornecedores de indústria 4.0, né? Inclusive, agora a gente a gente tem um webinar que a gente apresentou até agora, falando sobre esse tema, como o PAN, construindo uma indústria digital através do PAN, e também a gente teve alguns webinars e temos também material, se vocês quiserem pesquisar no nosso site. Eu tenho para mim que, assim, com o 5G, realmente vai ser necessário proteger essas conexões, né? E aí, muitos agentes, já trazendo o que eu acho que uma previsão minha, né, é que os atacantes maliciosos vão aproveitar dessas conexões vulneráveis para poder comprometer os dispositivos conectados e conseguirem se infiltrar na infraestrutura. E aí, trazendo um dado, segundo o Gartner, até 2025, atacantes maliciosos vão tornar ambientes de tecnologia operacional, né, que é como a gente chama o OT, né, que é o ambiente de dispositivos industriais, que não eram conectados antes, para poder até causar mortes humanas, né? E aí, ataques na chamada infraestrutura crítica, né, que é a geração de energia, água, gás, transporte, smart cities, por exemplo. Olha como esses elos estão cada vez mais conectados com a nossa vida. Imagina você ter um ataque, por exemplo, numa smart city, e você deixar uma infraestrutura deixar de funcionar. Ou como você teve ataques nos Estados Unidos, na Flórida, salvo engano, que teve ataque na infraestrutura de água, que as pessoas que os atacantes tinham possibilidade de envenenar a água. Imagina o impacto disso numa cidade, você não ter distribuição de energia elétrica, você parar
uma rede de distribuição de energia por causa de um ataque cibernético é um incidente muito sério. Por isso que esse tipo de indústria, né, esse tipo de aplicação é chamado de infraestrutura crítica. E cada vez mais os governos estão preocupados com a proteção dessa infraestrutura e cada vez governos também utilizam essa infraestrutura para poder realizar ataques maliciosos. Eu costumo dizer que os próximos conflitos não vai haver derramamento de sangue, não de maneira direta, né? Vão ser ataques que governos vão financiar em infraestruturas de outros países, né? E vão utilizar isso como forma de ataque. Legal, só para reforçar o pessoal que está nos assistindo aí, né? A gente tem um presente aí para o pessoal, vale reforçar. Então, todos aqueles que se cadastrarem no link que a gente enviou aí, né? Que o pessoal do marketing está organizando, a gente vai sortear um brinde aí personalizado para o pessoal. Então, tá o link aí disponível para vocês, né? Fiquem à vontade. E, de novo, o nosso botão de Q&A está aberto aí para a gente ir batendo um papo aí. Se tiver dúvidas, comentários, fiquem super à vontade aí de colocar. Obrigado aí pelo toque, Felipe. Acabei nem vendo esse anúncio aqui. Obrigado. Vamos lá. Próxima tendência. Posso avançar? Por favor, go ahead. Próxima tendência para 2022, ataques móveis. E aí, exatamente, está bem associado a isso que a gente estava falando, né? Então, de um tempo para cá, a gente tem disseminado muito a utilização de smartphones. Se você for parar para pensar, quanto tempo você passa usando um smartphone e quanto tempo você usa, por exemplo, um dispositivo, um dispositivo portátil, né? um notebook, um desktop. Eu uso o computador para trabalho, mas eu também uso bastante o smartphone. Às vezes eu preciso me movimentar e às vezes eu respondo um e-mail. Então, cada vez mais a gente utiliza os smartphones, não só os smartphones, que eu digo os endpoints, né, os dispositivos móveis, na nossa vida profissional, pessoal. E aí a gente tem uma série de novas aplicações, não só para comunicação, para compras, para finanças, para viagem, a própria mudança, né, para o trabalho remoto, permitiu que a gente adotasse essas novas tecnologias, trazendo aí como benefício melhoria operacional, né, melhora na produtividade, que é exatamente aquilo que um dos resultados que a gente quer obter também. E aí, em 2020, o percentual de tráfego de internet através de dispositivos móveis ultrapassou pela primeira vez o tráfego em computadores e em desktops e notebooks. E aí, cada vez mais, os atacantes têm utilizado esse vetor de ataque aí para poder realizar seus ataques cibernéticos. Aí não sei se você quer adicionar alguma coisa aí, Felipe, essa fala. Não, pode tocar a ficha aí. Beleza. Um ponto antes de tu ir para o próximo, pode deixar aí nessa tela mesmo. O pessoal comentou aqui no chat como ganhar experiência na área, né? Eu achei interessante a pergunta, né? Na verdade, quando a gente fala de área na área de cibersegurança, a gente tem uma série de áreas que eu acho que é importante a gente comentar aqui, né? Ganhar experiência na área frente à procura de novos talentos. Dentro da área de segurança da informação existe hoje uma sopla de letrinhas aí, né? Então, que se pode falar, ou muitas cores aí no processo de que a gente fala do arco-íris, né? Então, Red Team, Blue Team, ou seja, segurança ofensiva, segurança defensiva, tem segurança para aplicações e assim por diante. Então, a maneira, obviamente, de começar na área é estudando primeiro os conceitos de segurança da informação, que é extremamente importante entender como funciona isso, questão de disponibilidade, né, confidencialidade, os 3 pilares que existem para a parte de segurança da informação, para entender de uma forma mais geral como isso funciona. E aí depois vocês vão começar a entender o que vai te apaixonar dentro da área de segurança da informação. Porque, como eu comentei, tem a parte de investigação, tem a parte de defesa, tem a parte ofensiva, né, e a área precisa de muita gente, né, então... e para poder desenvolver conhecimento em todas essas áreas, é preciso ter um conhecimento de base. Quando a gente fala conhecimento de base, é bases de tecnologia. Como é bases de tecnologia? Não de produtos associados a um vendor de segurança, mas, por exemplo, bases de como funciona a segurança de redes, ou redes de computadores, na verdade, como funciona a arquitetura de computadores, como funciona a arquitetura de sistemas operacionais, né? Seja especialista em pelo menos uma linguagem de programação,
para entender como se cria algo, né? E a partir do momento que tu entende como se cria, eventualmente sabendo dessa parte de segurança ou entendendo segurança da informação, vocês vão conseguir aplicar esse processo de defesa, sabendo que a construção de uma aplicação ou desenvolvendo uma aplicação não está sendo feito da maneira mais correta. Então, esses são alguns caminhos aí. Quem quiser mais informação pode me procurar depois nas mídias sociais, nas redes sociais, aí, tanto no Twitter quanto no LinkedIn. A gente pode explorar mais esse assunto aí, sem dúvida nenhuma. Não queria deixar essa pergunta aí em aberto. O pessoal colocou aí. Pode tocar a ficha aí, Davi. Valeu, Felipe. Agora, já trazendo então uma dúvida minha, não sei se é dúvida do pessoal também, o que é que você acha de certificações? Você acha que é uma maneira boa de se obter mais experiência, de obter conhecimento, né, no caso? Legal. É uma boa coisa para a gente adicionar no currículo? Certificações, aí existem opiniões, né? Opiniões, cada um tem a sua, né? Eu vou trazer um pouco do que eu penso por dois viés, né? Eu, como professor universitário, já dei aulas tanto em graduações, quanto em faculdades com graduação, em MBA, pós-graduações e assim por diante. Eu levaria sempre duas linhas em paralelo, né? Hoje o mercado de trabalho, ele pede que tenha uma graduação e, se possível, uma especialização já. A especialização quase nem é plus mais, não é bônus. Certificação, ele é algo importante. Aí há quem diga assim, mas a certificação não traz tanto conhecimento e tal. De fato, algumas certificações acabam não trazendo tanto conhecimento, né? Mas, infelizmente, ou felizmente, então eu não sei muito bem, mas não que eu não saiba muito bem, mas muitas empresas ainda precisam de uma certificação, né? Porque eles acreditam que a certificação traz algum tipo de conhecimento profissional. Então, as certificações de mercado, quando eu falo de certificações de mercado, eu digo a um nível global, né, que te capacite para uma segurança ofensiva, por exemplo. Pensando em segurança ofensiva, a gente tem, por exemplo, Offensive Security, tem a parte da Wine, que era a antiga eLearning, né, foi comprada pela Wine, que são certificadoras, a SANS, que para nível Brasil acaba sendo um custo muito alto pela conversão do dólar, mas são os três principais certificadores quando a gente fala de segurança ofensiva. Quando a gente fala, por exemplo, de segurança para cloud, a gente tem aí a Azure, tem a AWS, entre outras. Então, assim, certificação, ela vai trazer um conhecimento desde que, de fato, tu te aprofunde nesse conhecimento. Então, é muito do aluno também buscar o conhecimento e não se basear só por aquele material didático, né? Eu sou professor também de cursos, dou alguns cursos, dou webinars, dou treinamentos, e é o que eu digo assim, se eu fosse fazer um curso sobre Portable Executable, sobre binário para Windows, cara, a gente precisaria de 3 anos para aprofundar todos os detalhes. E não tem como a gente falar de PE num webinar de 2 horas. Então, a gente tem que entregar conteúdo, bullets, e o aluno tem que desenvolver aquele conhecimento. Da mesma maneira, como a gente fala, por exemplo, de uma técnica específica. Se tu olhar o Micro Attack, tu tem ali pelo menos as 15, sei lá, 10, 12, 15 principais técnicas. Dentro de cada técnica, tu tem as subtécnicas. E dentro de subtécnica, tu pode usar a criatividade de uma maneira diferente ou não. Então, assim, certificação, ela vai te ajudar, sim, ela vai te ajudar em vários pontos, mas ela vai te trazer todo o conhecimento que tu precise? Talvez sim, talvez não, depende muito de como é a tua forma de aprendizado, tá? Show. Já avançando aí para a próxima tendência, ainda mais ransomwares. Então, 2020 tinha sido o ano do ransomware, 2020 foi o ano do ransomware, 2021 foi também o ano do ransomware, e a tendência é que cada vez mais os próximos anos tenhamos novos recordes em números relacionados a ransomware. E aí, já trazendo um número importante aqui, segundo essa pesquisa da SonicWall, eles registraram um aumento aí de 148% nos ataques envolvendo ransomware esse ano de 2021. Alcançando aí quase 500 milhões de ataques com esse tipo de software malicioso. E a expectativa é que esse número alcance os 700 milhões em 2022. Tá 2021, mas na verdade é 2022. Desculpa. Termine o ano em 700 milhões. Perdão. E aí, vale lembrar, nesse caso, que essas técnicas, né, que os atacantes maliciosos têm utilizado, a gente já falou nisso, estão cada vez mais sofisticadas, né? E aí mostra também que os próprios cybercriminosos, eles estão mais organizados, você tem mais gangues virtuais que utilizam, por exemplo, Zero Day, né, para poder explorar vulnerabilidade e causar prejuízo. Além disso, a gente tem o próprio
os próprios modelos de Ransomware as a Service, né, que permite você escalar esse desenvolvimento de software malicioso, e aí você permite que pessoas que não tenham nenhum tipo de conhecimento em programação ou um conhecimento mínimo em segurança cibernética, ele consiga realizar eles consigam desenvolver os seus ransomware e aí consigam disseminar cada vez mais ataques maliciosos. Para a gente ter uma ideia, só em setembro desse ano, as ferramentas de detecção de software da SonicWall, né, descobriram mais de 370 mil novas variantes de malware. E aí os principais alvos desses atacantes maliciosos são governos, por exemplo, e como a gente falou antes, a infraestrutura crítica, né, que é quando eles conseguem causar ainda mais prejuízo, né? Porque, como a gente falou aqui, imagina o impacto de você ter uma planta, por exemplo, dessa parando de funcionar. Não só em termos financeiros, mas também em termos de impacto, né, para a sociedade e para as organizações. Exatamente. Esse, na verdade, desde foi o que eu comentei lá no início da nossa conversa aqui, né? Desde 2017, isso já tem sido um grande vetor de ataque, né? Em 2017, quando aconteceu o WannaCry. E depois eles os cybercriminosos, os grupos de ataque, né? Os grupos de APTs, digamos assim, Advanced Persistent Threat, que é esse acrônimo, né? Cada vez mais eles viram que era uma maneira muito fácil de monetizar, né? De gerar dinheiro. Então, se a gente olha os relatórios de previsões para o ano de 2021, 2022, todos eles citam, né? O próprio relatório da Trend Micro fala sobre isso, né? É o segundo ponto que eles citam, né? Um outro vendedor de segurança, né? Eles falam sobre ameaças em cloud e o segundo que eles falam que está correlacionado a isso é ameaças de ransomware e o terceiro é sobre exploração de vulnerabilidade. Na verdade, muitas vezes os grupos, né, de APTs, né, ou os atacantes cibernéticos, eles utilizam essa exploração de vulnerabilidade de uma aplicação para rodar os seus malwares, né? Então, cada vez mais é preciso ser feito um processo de hardening, né, dentro dos ambientes, né, que é as validações de configuração, quando a gente olha para software e pensa em OASP, por exemplo, top 10 das principais, tem 10 vulnerabilidades que foi inclusive atualizada agora em 2021, ainda misconfiguration acaba sendo um dos pontos que é um dos pontos altos, né, então acaba sendo ainda esse modelo de que é preciso olhar para as políticas de controle de aplicações, né, e cada vez mais observar, né, o que está acontecendo, né, monitorar o que está acontecendo, todos os behaviors, né, os comportamentos dentro do nosso ambiente, das organizações que a gente atua, para poder realmente ver algo suspeito e poder agir de uma forma mais proativa. É importante esse aspecto que você falou do próprio cloud, né, que muitas empresas, eu acho que isso aí deveria já ter caído por terra, né, esse pensamento. Mas, às vezes, as empresas implementam o cloud e eles acham que é simples, basta eles configurarem ali e está tudo certo. Mas não é responsabilidade do provedor de cloud fazer esses controles de segurança. Tá? Às vezes, a segurança, muitos vazamentos de dados ocorridos em cloud, segundo dados aí do próprio Gartner, 99% dos incidentes de segurança de vazamento de dados ocorridos em cloud são de responsabilidade do cliente e não do provedor de cloud, tá? Esse é um ponto só para reforçar isso que tu falou, né? Os próprios Service Cloud Provider, né, o AWS e Azure, assim por diante, eles têm uma nota dentro do próprio site deles falando sobre segurança compartilhada. E aí eu gosto de reforçar que muitas vezes a gente está no ambiente em cloud, se fala, meu dado está seguro lá. E, na verdade, a cloud trabalha por um processo de segurança por disponibilidade. O que quer dizer isso? Né? É justamente eu ter o meu data center de um lado e o meu data center do outro. Ou seja, se a minha aplicação desse lado cair, ela vai estar hosteada no outro lado. Essa é a segurança por disponibilidade, principalmente contra disaster recovery, né? Que antigamente, quando a gente falava de virtualização, ambiente on-premise, a gente trabalhava com alta disponibilidade, assim por diante. Quando a gente fala de segurança de aplicações, obviamente que depende do tipo de implementação, a gente não está falando aqui sobre IaaS, PaaS e SaaS, tipos de modelo de serviço em cloud, que seria um tema para um outro webinar, né, que a gente pode vir a fazer e falar sobre segurança desse tipo de serviço, mas quando a gente tem o software aplicado, as instâncias hosteadas lá dentro, então aí eu preciso olhar, eu tenho um olhar de segurança para essas aplicações, aí é diferente do que está hosteado a nível de infraestrutura.
Então, inclusive, o próprio AWS, por exemplo, o Azure, existe um marketplace onde eles sugerem players de segurança para proteger as aplicações. Então, uma das coisas que vocês têm que pensar, e talvez vocês já pensaram, obviamente, quem já sabe disso me perdoe, mas quem não sabe fica aqui o warningzinho, né? Se eles mesmos recomendam player de segurança, é porque, de fato, eles não conseguem entregar todo esse nível de segurança aplicacional ou a nível de aplicações, certo? Então, podemos ir para o próximo ponto aí da visão. Vamos nessa. Próximo, liberdade social. Eu acho que todo mundo aqui deve ter acompanhado nos últimos anos os escândalos, né, envolvendo principalmente o Facebook, né? A gente teve aí o escândalo do Cambridge Analytica, que inclusive tem um documentário bem bacana no Netflix, Liberdade Hackeada, eu acho. Quem não teve a oportunidade de assistir esse documentário, assista, porque ele é bem impactante, né? Além dos próprios documentários falando sobre redes sociais, sobre a utilização dessas redes sociais, e como isso influencia cada vez mais a vida das pessoas. E como isso influencia, e para a gente ter ideia, né, que a própria eleição americana e o próprio Brexit foram acontecimentos que foram influenciados grandemente pelas redes sociais. E aí, esse ano, 2021, a gente teve mais um escândalo envolvendo aí informações do Facebook, né, de sua não disponibilidade, de sua eles aparentemente não estavam muito comprometidos, né, com a experiência do usuário, como usuário, não só em relação a dados, mas em relação à própria saúde mental, né, que é uma outra discussão que entra nesse espectro. E aí a gente tem uma crescente pressão, até nas próprias redes sociais, até o próprio Facebook, ele trouxe essa questão, que é a parte dos controles, né, adequados dessas postagens de usuário. E aí isso inclui, por exemplo, disseminação de fake news, venda de artigos ilegais, golpes financeiros, pornografia infantil. Isso traz um monte de dor de cabeça para os usuários. E aí, com certeza, os governos vão ser estimulados, vão ser provocados a poder regulamentar e estabelecer os controles de como esses conteúdos são publicados, distribuídos, né, incluindo aí, por exemplo, verificação de fake news, como isso influi a decisão das pessoas, né, e também facilitar que as autoridades tenham acesso a dados de quem compartilhou, de como foi que tudo isso aconteceu. Você usa rede social, Felipe? Eu sei que você usa LinkedIn, Twitter, essas básicas. Você publica, você tem TikTok? Não utilizo. Tá não bom. utilizo. Não, eu tenho Instagram, tenho Facebook, mas o Facebook acabo não utilizando, mas Instagram eu acabo utilizando mais. Mas o que eu uso muito mesmo é Twitter e LinkedIn, né? Acabo sendo. Mas é o que tu comentou, né? A nossa vida, ela tá exposta, né? De qualquer maneira, ela tá... Seja porque coisas que a gente fez agora, porque, na verdade, se a gente for falar de segurança da informação, as pessoas estão trabalhando aí, os mais experientes já estão trabalhando há 20 anos agora. Então, obviamente, eles ainda conseguiram, de alguma maneira, se proteger de alguma maneira. Mas quem começou agora com segurança já expôs algum dado, já de alguma maneira. Então, é mais uma questão de saber como trabalhar em cima de um dado exposto, né? Mas é isso aí que tu comentou. Beleza. Vamos lá para o último, que a gente vai ultrapassar o tempo aqui um pouquinho, mas espero que não tenha problema para vocês. Vamos só para o último ponto e aí a gente termina o webinar. Muito boa a discussão aqui, Felipe, até agora, viu? Vamos lá. O último ponto é a parte de inteligência artificial e machine learning. Então, a gente tem falado aí, né, de eliminação do perímetro de segurança, né, migração para modelos de trabalho distribuídos, que tornam, né, os dispositivos cada vez mais vulneráveis à ameaça cibernética. E aí isso exige que as empresas implementem cada vez mais a execução de atividades. E aí, principalmente, eu acho, na minha opinião, a parte de detecção, né? Você conseguir identificar a ação maliciosa e você depois conseguir remediá-la. Né? Eu acho que a parte de detecção, ainda mais agora com insider threats, com tudo isso, com todas essas questões da eliminação do perímetro de segurança, cada vez vai ser mais necessário as empresas conseguir detectar
esses riscos em cibersegurança. E inteligência artificial e machine learning são ferramentas aí super importantes para poder a gente conseguir identificar essas ameaças, né, e conseguir aplicar aí as medidas corretivas. Isso é uma coisa que é bem importante, né? Isso na verdade é o avanço tecnológico que auxilia as empresas, né? Eu estava num bate-papo hoje conversando justamente com uma PhD sobre esse tema, né? E é engraçado quando tu começa a conversar com algumas pessoas, tu chega à conclusão que realmente tu já acha que não sabe muita coisa, né? Mas daí quando tu conversa com quem realmente sabe, tu realmente atesta, eu não sei é nada mesmo, né? Então cada vez mais esse processo de inteligência artificial e todo o avanço tecnológico ele facilita muito, né? Então ter isso, né, nas empresas, eles trazem um ganho muito grande, né? Então ele é um facilitador, até para tu criar uma defesa preditiva, né? Ou seja, como eu me antecipo a um possível ataque. Então, existe um tipo de técnica, quando a gente fala de hunting, por exemplo, chamada de EOA, né? Existe o famoso IOC, ou IOC, né? Indicator of Compromise, que é o que já aconteceu, o ataque já aconteceu, onde eu vou coletar domínio relacionado a esse ataque, IP, né? Ou um valor criptográfico, né? Que seria um MD5, um SHA-256 e assim por diante. E também existe o famoso EOA, ou eu vou me basear no comportamento ou na intenção do atacante, no porquê que o atacante está realizando aquele tipo de ataque. Então, através desta análise que é feita e criando os algoritmos, né, e aí utilizando inteligência artificial, machine learning, é que é possível criar essa inteligência por trás para começar a trabalhar de uma forma mais preditiva em cima disso, né? Então, basicamente é isso, né? Então, isso veio para ajudar, né? E com certeza vai ajudar muito a área de segurança da informação ou cibersegurança e assim por diante, né? A impressão que eu tenho, eu estava conversando também com um analista do Gartner hoje, falando sobre a utilização, apesar da gente falar aqui, né, da utilização de machine learning, de inteligência artificial, eu não sei qual é a sua impressão, mas eu tenho a impressão que em alguns mercados dentro da cibersegurança isso ainda está bem incipiente, a utilização de inteligência artificial. Outros a gente vê um pouco mais avançado, mas em alguns mercados, alguns nichos, né, dentro de segurança cibernética, isso ainda está bem engatinhando na utilização de machine learning. Você tem essa impressão também? Então, na verdade, hoje o processo de inteligência artificial e machine learning, ele entra muito mais, quando a gente fala de player de segurança, ele está envolto, né, de soluções. Então, por exemplo, eu tenho uma solução que tem uma feature de análise comportamental, né, que é baseado ali no behavior, né, e aí existe esse machine learning, existe essa inteligência artificial por trás de uma feature muito mais atrelada a uma engine, né, um motor de detecção desse player, né, mas obviamente aí tu pode trabalhar nas empresas, nas startups, por exemplo, ou nas empresas que trabalham com desenvolvimento, que já não são mais startups, elas já têm um pouco mais dessa maturidade de tecnologia e elas começam a trabalhar um pouco mais nisso. Mas entra num outro ponto, que é o quê? A falta de profissional qualificado, não só para segurança da informação, mas também para desenvolvimento de tecnologia, desenvolvimento de machine learning ou cientista de dados e assim por diante. Como o cientista de dados vai tratar, né, o dado em si utilizando a inteligência artificial e assim por diante. Show. Bom, agora que a gente já percorreu aí as nossas 9 tendências de segurança, vamos finalizar o nosso webinar. A gente viu aqui, né, que 2022 não vai ser fácil. Não sei se isso é uma coisa boa ou uma coisa ruim aí para a gente, Felipe, mas e ainda mais os aumentos dos ataques, os times escassos, a gente vai ter aí os times de segurança, quem trabalha aí na linha de frente, vai ter aí a dura missão aí de detectar e responder adequadamente a essas demandas do setor. E aí vai já ser trazendo... Bom. Vai ser bom, tem trabalho para todo mundo, lógico que vai ser bom. Se Deus quiser. Será que nosso contra-cheque vai aumentar? Bom, esse já é detalhe. É um outro papo, né? A questão aqui não é se, né? Mas quando as organizações vão ser vítimas de um ataque cibernético. Então, não ache que a sua organização está 100% livre de ser vítima. E aí, responder adequadamente a essas ameaças cibernéticas deve ser considerado não apenas pelos times de segurança, né? Mas cada vez mais estão e devem
fazer parte da estratégia de negócio. Prova disso é que a área de segurança, ela em muitas empresas, eu já vi alguns casos, ela está ligada diretamente ao CEO, né, à alta administração, e não ligada, por exemplo, ao jurídico, ou à TI, ou à compliance, enfim. Muitas empresas têm levado cibersegurança a sério, porque todo mundo vai ser vítima algum dia de um vazamento. Para você terminar aí, quer finalizar, Felipe? Não, Tem alguma observação? Não, acho que é isso aí mesmo. Né? Eu lembro muito bem de uma frase de um diretor do FBI em 2018, quando eu trabalhava na Trend. Ele dizia, né, se você ainda não for hackeado, ou ele dizia esse termo, né, se você não for invadido, você será um dia. Então, prepare-se. Ou seja, isso vai acontecer em algum momento. Então, isso por si só, eu queria agradecer todo mundo aí por ter participado. O pessoal está colocando ali já alguns comentários, né? Ótimo webinar, parabéns, obrigado. Né? Eu queria deixar um abraço aqui para o amigo Anquise, que estava acompanhando a gente no webinar aqui, né? Estava conversando comigo aqui pelo WhatsApp. Então, um abração, Anquise, aí. Obrigado pela participação com a gente aí. Beleza. Bom, essa então foi um resumo do que a gente, aqui do nosso time Senha Segura, a gente acredita que vai ser tendência de cibersegurança, que o que vai ocupar aí as notícias em 2022. Então, queria agradecer a todo mundo que participou do webinar. Primeiro, queria agradecer ao Felipe, né, que trouxe tanto conhecimento aí para a gente, tantos insights bacanas. Queria agradecer a todo mundo que participou também. E vamos viver para ver esse 2022, hein, Felipe? É isso aí, vamos com tudo, né? Vamos com tudo, esse ano vai ser bom, hein? Novo ano vai ser legal. Mais uma pergunta, alguma chance de criminalizar o pagamento de ransomware no Brasil? Interessante a pergunta, né? Talvez a gente tenta responder de uma maneira... Não sei se eu entendi a pergunta de uma forma, alguma chance de criminalizar o pagamento de ransomware no Brasil? Na verdade, o que a gente sempre recomenda é que o pagamento não seja efetuado, né? Claro que muitas vezes acontece que a empresa não tem não tem um backup, não tem alguma coisa nesse sentido, né? E aí acaba pensando nesse processo de talvez pagar. Acho que não, tá? Acho que não tem como criminalizar. Claro que buscar ou a gente ter um processo de denunciar isso para a polícia e eles fazerem uma busca atrás desse atacante cibernético, né, desse criminoso cibernético, acaba ficando difícil por causa de todo o processo de ter esse rastreamento do Bitcoin, assim por diante, que é geralmente a moeda, né, que é utilizada para pagamento, não só o Bitcoin, mas outros tipos de moeda, como Ethereum, entre outras e tantos. O mais comum é o Bitcoin em si, né? Mas eu acredito que não, tá? Não teria tanto esse detalhe, né? Então, é isso. O pessoal perguntou se vai ficar gravado. Sim, vai ficar gravado. Né? Vai ser disponibilizado, inclusive, no YouTube do Senha Segura. Por sinal, já aproveito para dizer para vocês, acessem lá o YouTube do Senha Segura, né? E vou fazer aquele jabá básico, né? Se inscrevam no canal, ative o sininho para receber os alertas. Isso aí, tem muito as notificações. Lá. As notificações, tem conteúdo já de outros webinars que a gente fez. E, além disso, a gente vai continuar produzindo muito conteúdo para o próximo ano. Isso aí. Só um complemento, eu sei que a gente já estourou aqui, mas só para complementar, exatamente, é isso que eu ia falar. Colocaram aqui na pergunta que nos Estados Unidos existe uma iniciativa para criar uma lei contra o pagamento de ransomware. E eu estava até aproveitando aqui a fala do Felipe para fazer umas pesquisas. Realmente já existe essa tentativa, né, de regulamentar como isso funcionaria, né, pagamento de resgate ou não. Mas existe até os próprios seguros, né, uma outra tendência a gente não colocou aqui, mas eu acho que é uma coisa também que vai aumentar muito, é a questão do seguro cibernético, né, de prêmios aí para você segurar a sua infraestrutura, e provavelmente o ransomware também vai ser considerado nisso. Existe toda essa questão da regulamentação, mas é isso mesmo. Aqui no Brasil não existe nenhum tipo de regulamentação contra o ransomware, tá? Só para entender. E até as próprias, existe toda a parte da criptomoeda, né, de criptomoedas, que existe toda essa discussão em torno disso, do pagamento de resgate, de você não ter rastreabilidade financeira, mas também já é um outro papo. Mas existe sim uma tendência de, pelo menos nos Estados Unidos, ter essa regulamentação de pagamento de ransomware, tá? Então é isso, pessoal. Bom, mais uma vez, obrigado para todo mundo
E até, bom, desejo aproveitar também, desejar Feliz Natal aí para todo mundo, um excelente 2022 e continue aí acompanhando. Bom, e amanhã, antes disso, Davi, amanhã a gente vai ter esse mesmo webinar com essa mesma ideia, talvez a gente fale sobre alguns outros tópicos, tá? Que a gente, como a gente vai estar falando em inglês, talvez entre mais alguns outros itens mais voltados para os Estados Unidos, Europa, então, se vocês quiserem assistir, a gente vai ter o webinar amanhã, vai ser em inglês, vai ser a mesma ideia, então fiquem à vontade, quiserem acompanhar a gente, estão convidados. Show. Beleza. Valeu, galera.